Hoje é dia 22 de novembro do ano 2018. É uma quinta-feira, estamos próximos de 18 horas. É hora de celebrar a saúde, através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Como médico, nós somos procurados para atender sofredores dos transtornos musculoesqueléticos, que sofrem de doença dos ossos, dos músculos, dos tendões, dos vasos sanguíneos, dos nervos ou das articulações. Em geral, somos procurados por pacientes crônicos, sofredores crônicos, aqueles doentes que já vêm de longa data com sofrimento desses transtornos físicos. Então, como é um doente relativamente crônico, eles já experimentaram todos os tratamentos possíveis e imagináveis, né? E como os transtornos musculoesqueléticos têm um acento forte no sintoma dor e na incapacidade física, né? Eles já conhecem os analgésicos, anti-inflamatórios, mio-relaxantes, já fizeram acupuntura, já fizeram fisioterapia, pilates, RPG, hidroginástica, aula de natação, hidroterapia, entende? E muitos tratamentos alternativos, entende? Então são pacientes, são eternos buscadores de alívio. Eles já nem imaginam a busca da cura, mas pelo menos eles buscam amenizar o seu sofrimento, não é? Eu sempre digo aqui, não existe relógio para medir dor, né? Se existisse, se chamaria dolorímetro. Se você imaginar que exista um relógio para medir dor, com uma escala de 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma e 10 a pior dor do planeta, né? Então, se um indivíduo está sofrendo dor na escala 8, se você jogar essa dor para a escala 4, 3, nossa, ele vai te agradecer muito. Entendeu? Ele vai te agradecer porque vai melhorar a qualidade de vida dele. Melhora as dores, melhora o equilíbrio, melhora a marcha. Entendeu? Tudo vai melhorar. Melhora o astral, melhora a cabeça dele, o raciocínio. Entende? Então, é o que nós sentimos e nós lidamos com isso. Então, me perguntam às vezes, nossa, você fala de religião, você fala de tratamentos alternativos, né? Você fala de muitas doenças crônicas, você fala de uma porção de medicamentos, né? Esse é o meu dia a dia, eu lido com isso. Entendeu? Sai um, entra outro, parece uma gravação. Entende? Eu não aguento mais essa dor, ela sempre está presente, ela não me abandona, eu já fiz de tudo, eu já tomei tais remédios, anti-inflamatório, já tomei isso, já fiz acupuntura, já fiz fisioterapia, já fiz isso. Eu falei, sempre digo assim, você não está no caminho errado, né? Mas todo tratamento, gente, todo tratamento precisa de um maestro. Toda orquestra precisa de um maestro, senão ela desafina. Você pode ter músicos que são virtuosos, músicos, verdadeiros virtudes musicais, mas para uma orquestra trocar afinada, precisa do maestro. Entendeu? Então, os tratamentos, quer alternativos, quer os tratamentos ortodoxos, alopáticos, médicos, quer os tratamentos mentais, curas religiosas, seja lá o que for, gente, tem que ter sempre antes um médico.
Não é essa história da mídia falar assim, se persistirem os sintomas, consulte o médico depois. Não, senhor. O que é isso? Não, senhor. Se você tem sintomas, consulte o médico antes. Depois você tenta tomar algum remédio, se é que você tem essa ideia, porque quem vai te orientar é o médico. Nós médicos somos formados e informados à luz da ciência. E não somos infalíveis. Eu digo sempre, somos humanos, como qualquer um. Então, existe até o erro médico, mas não é admissível o erro médico, entenderam? Você pode admitir qualquer erro, menos o erro médico. Você pode perdoar sua mulher, a mulher pode perdoar seu marido por erros cometidos. Na sua empresa você pode cometer erros, e a empresa, se você for um bom funcionário, pode perdoar teus erros. Agora imagina perdoar um erro médico. Isso não existe, entendeu? E às vezes o erro médico resulta em incapacidade física, entendeu? Incapacidade física. Existem situações gravíssimas, né? De tratamentos cirúrgicos, com parada cardíaca, com choque anestésico, anafilático, alérgico, imprevisíveis, entenderam? Cirurgias plásticas que acabam tragicamente, entende? Enfim, mas de uma forma ou de outra, o médico é formado e informado para te dar proteção, para buscar o melhor tratamento para você. E o melhor tratamento é o mais simples, é o mais rápido e o mais barato. O médico tem que buscar esse tratamento, onde ele estiver. Entendeu? Ele só vai complicar isso se essa tríade do mais simples, mais barato, não funcionar. Entendeu? Mas é o que eu busco para meus doentes. Eu tenho vários pacientes que vêm ao meu consultório com indicação de cirurgia de coluna, com indicação de cirurgia de joelho, próteses, parafusos, metais, placas, parafusos na coluna. Entendeu? Eu digo, não, calma. Entendeu? Vamos tentar antes um tratamento conservador, não cirúrgico. Eu sou cirurgião. Eu sou cirurgião. E o cirurgião tem um furor cirúrgico. Eu digo aos meus pacientes, cuidado. Se você vai procurar um cirurgião de joelho, um cirurgião de coluna, verifique se na mão dele tem caneta ou se ele está com o bisturi na mão, escrevendo com o bisturi. Entenderam? Porque, às vezes, há indicação de tratamento cirúrgico de joelho, de prótese. Há indicação de tratamento cirúrgico de coluna. Entendeu? Mas espera aí. Entende? Eu sempre digo, eu penso uma vez para não operar e eu penso 10 vezes para operar uma coluna ou um joelho. Entenderam? Entenderam? É muita responsabilidade. E se você leva um doente para um hospital, para um centro cirúrgico, com uma anestesia geral, e opera um paciente, ele tem que sair do hospital muito melhor. Entendeu? É terrível imaginar se um doente sai do hospital e diz, você me trouxe para o hospital, você me indicou cirurgia, fiz anestesia, gastei dinheiro, mas o sintoma estava aí. Não mudou nada, não melhorei nada. E eu atendo pacientes operados, modéstia à parte, não por mim, entende? Em outros serviços que contam essa história. Entenderam? Eu já atendi pacientes que operaram quadril, quando, na verdade, o problema era a ciática, problema de coluna irradiada ao quadril. Entende? Então, vejam vocês, é por isso que hoje a tecnologia de diagnóstico está muito avançada. Então, os enganos médicos, os erros médicos, os pecados médicos são mínimos, quase zero, entenderam? Porque o médico hoje, ele tem uma pleiade de ferramentas que ajudam a fazer diagnóstico. E a finalidade maior da medicina é o diagnóstico. E o principal diagnóstico que existe não é o diagnóstico de sintomas.
Não, é o diagnóstico etiológico da causa. Da causa, entenderam? Vocês precisam saber a causa do problema, entenderam? Então, eu ouso aqui, tenho a ousadia às vezes, de falar sobre medicina, que é a minha formação. Eu sou um cientista. Eu fui formado à luz da ciência médica. Mas a ciência médica não é infalível. Ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certeza. Entenderam? Então, às vezes, você busca a ciência médica, mas não tem a certeza de que o teu problema médico vai ser resolvido. É por isso que nós, médicos, somos muito reticentes quando falamos sobre cura e sobre prognóstico de tratamento. Entenderam? Nós nunca falamos, eu vou te curar. Não, quem fala isso é curandeiro. E curandeiro é um fora de lei. Entendeu? Curandeiro, ele é fora da lei. Ele está cometendo um crime se ele está prometendo cura. Entenderam? Ninguém pode prometer cura. Ninguém cura ninguém. Entendeu? Quem cura é Deus. O médico é um instrumento de cura, que ele está habilitado a buscar o melhor para o seu paciente, em termos de tratamento, em termos de amenizar suas dores, seu sofrimento, e de devolvê-lo logo, o quanto antes, aos seus afazeres de trabalho, né? Que a sua família precisa disso. Entende? Como que você vai fazer um tratamento ou cuidar de um paciente e dizer a ele, você vai ter que ficar 6 meses em repouso? Isso é uma tragédia para o doente, maior que a doença às vezes. Entenderam? Então, o médico, ele é desafiado em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Eu, quando dou um atestado médico, eu uso o maior rigor, né? A maior ética possível, né? Para dar um atestado de afastamento que exatamente seja o estritamente necessário. Entende? Eu te afasto 3 dias, uma semana, 15 dias, o que é isso? Não, o afastamento tem que ser o satisfatório, o ideal. Depois, se for o caso, se prolonga um pouco. Entende? Entenderam? Então, é meio trágico também para o paciente ele receber a notícia de que o mal dele vai requerer afastamento do trabalho. Entende? É mal para ele, é mal. Então, o doente enfrenta 3 situações graves, né, quando ele está doente, somente os transtornos músculo-esqueléticos da incapacidade. Primeiro, a própria doença, que dói, ou incapacidade, não consigo andar, não consigo ficar em pé, entende? Segundo, que ele vai ter que se afastar do trabalho. Isso é estressante. A maioria deles sente isso muito. E terceiro, às vezes não só o afastamento do trabalho diminui o seu rendimento, os seus ganhos, como ele vai gastar com a ciência médica. Que ciência médica tem que ser comprada. Tem no Brasil, sim. Nós não temos uma medicina socializada aqui, que o doente é problema do Estado, entendeu? Em países adiantados, né, a medicina é socializada, ou seja, se você está doente, você escolhe o teu médico, o teu tratamento, o melhor que você queira, e o médico te recebe, te atende, te trata, te cura e manda a conta para o Estado, não manda para a tua casa a conta. Entenderam? Bom, né? Mas, infelizmente, no Brasil, ainda nós não chegamos nesse ponto. E todo mundo critica a nossa Previdência. Todo mundo traça críticas incríveis à Previdência. Mas imagine vocês que a Previdência se responsabiliza pela saúde das pessoas, e em geral as pessoas mais humildes, que têm muita necessidade de tratamento, e se responsabiliza pelos aposentados. Já imaginou quantos aposentados tem no Brasil? Entende? Então, gente, a Previdência é uma mãe. Entende? Ela é uma mãe. Mas é uma mãe muito sugada. Entende? Então, é muito. Em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Não pensa que é só no Brasil, não.
a Previdência está sempre às voltas com déficit orçamentário. Ou seja, as despesas que ela vai ter no ano 2019 serão sempre maiores do que a receita. Entenderam? Então, de uma forma ou de outra, aos nossos doentes, né, resta uma medicina privada, uma medicina particular. Ou então uma medicina quase particular, que é a medicina dos convênios médicos. Então você, às vezes, não compra procedimento médico, não. Você compra um convênio médico para adquirir o direito dos procedimentos médicos. E os procedimentos médicos são elitistas, ou seja, tem convênio que, não, isso não dá direito, isso não dá direito. Não, isso aqui está excluído. Como se você pudesse escolher doença. Entenderam? Imagine vocês, um doente hoje, que existe no Brasil mais que um, que precisa de um transplante de medula por uma doença tipo leucemia, por exemplo. Quanto custa esse procedimento médico? Entenderam? Então, vejam vocês, que lamentável, né? Às vezes o doente quer ficar bom, ele busca a ciência médica e ela não pode fazer nada por ele, porque ele não tem o poder aquisitivo de adquirir tal tratamento. Entende? Então, muitas doenças e muitos procedimentos cirúrgicos, né, tem que esperar, às vezes, uma fila imensa e prazo. E o que acontece? A doença piora. Claro. Se uma pessoa tem pedra no rim, por exemplo, estou falando bem simplesinho, tem que operar, porque outro tipo de procedimento não está dando conta, porque as pedras são numerosas e volumosas. Então tem que operar, tem que tirar a vesícula, tem que tirar essas pedras dos rins. E isso dá umas cólicas incríveis, dores atrozes, dores absurdas. Sem falar que, às vezes, a pessoa elimina pequenos cálculos e a urina sai com sangue, entendeu? Tem que operar. E ele não tem como operar, ele tem que ficar esperando. O sofrimento vai se alongando. Ele pode perder o rim. Um rim pode se tornar insuficiente. Entende? Depois ele não adianta mais tirar a pedra, ele vai ter que fazer um transplante renal, que é um procedimento muitíssimo mais caro, muito mais difícil e de resultados, interrogados. Entenderam? Embora hoje se faça muito transplante renal, por exemplo. Entenderam? Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, apelam para tratamentos alternativos. E como eu trato de doentes crônicos, entendeu? Eu aprendo sobre o que vocês possam imaginar que um doente crônico faça, buscando alívio, eu conheço. Eu conheço. Porque meus doentes me contam, eu pergunto. O que você já fez para amenizar esse quadro? Você quer que eu fale mesmo? Eles dizem, quero, você tem 1 e meia para falar comigo, porque eu marco minha consulta com intervalo de 1 e meia. Pode falar aí que eu vou escrever aqui o que você vai me dizer. Já fiz isso, já fiz aquilo, já. Vocês entenderam? Eles contam um rosário de situações terapêuticas, né? Entende? Então, eles lançam o desafio, ou seja, eu fiz tudo isso, quero ver agora o que você vai fazer por mim. É isso que eu ouço todo dia na minha clínica. Todo dia. Entende? Eu fiz tudo isso, quero saber o que você vai fazer por mim. É tom de desafio. Entende? Porque, em geral, muitos doentes que me procuram já vêm um pouco decepcionados com ciência médica. O que me consola é que, às vezes, eles estão decepcionados com religião. E, às vezes, estão decepcionados com medicina alternativa. Então, eles se decepcionaram com ciência médica. Não resolveu. Foram na religião. Não resolveu. Aí foram na medicina alternativa. Não resolveu. Aí batem na minha porta. Você pensa que é um só que chega assim na minha clínica? E tem muitos que chegam assim. Entendeu? É um grande sofrimento. Entende? Então, eu preciso me virar, preciso achar solução. Entende? Então, veja vocês. Como que às vezes eu consigo algum tipo de solução?
Então veja você. Eu uso raciocínio científico, eu sou um médico, eu sou um cientista. Mas o raciocínio científico, ele não é infalível. Né? Às vezes até eu uso um raciocínio religioso para tentar ver, né, onde pode ser encaixado religião num esquema de tratamento. Porque até pouco tempo, gente, a ciência médica ignorava isso. Hoje a ciência médica é comprovado cientificamente que oração ajuda no tratamento de doenças. A ciência aceitou isso como verdade já. Entende? Isso foi comprovado. Que a oração, a fé religiosa, a devoção a um santo, a alguma situação religiosa, ajuda a melhorar inúmeras doenças. Ora, eu tenho um doente crônico, entende? Que não está conseguindo o resultado. Eu, às vezes, tento perguntar a ele, você tem alguma crença religiosa? Aliás, todo doente que chega na minha clínica, isso eu pergunto. Qual é a sua crença religiosa? Porque aí eu tenho uma ideia do que ele pensa, de como ele sintoniza com religião. Entende? Que a religião não deixa de ser uma ferramenta de tratamento de doenças. Entende? Importante, eu diria. Importante. Depois tem um raciocínio chamado filosófico. Né? O filósofo é mais pragmático. O filósofo é mais bom senso. Né? Penso, logo existo. Né? Nada é permanente, exceto a impermanência. Exceto a impermanência. Entenderam? O filósofo e o religioso às vezes se misturam. Existe uma frase que há pouco tempo um dos candidatos à presidência repetiu na mídia. Existe uma frase, ele disse assim, e eu já conhecia essa frase: eu não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Entendeu? Então tem muitos ensinamentos religiosos ou filosóficos que são engrandecedores do ser humano. E não pode ser ignorado isso. Eu não sou ateu. Não tenho nada contra os ateus. Entende? Tenho muitos pacientes ateus. Entende? Mas eu não sou ateu. Entende? Então eu posso às vezes apelar a isso. Mas o melhor raciocínio que existe, né, eu já disse aqui, para quem me ouviu já, beleza, eu vou repetir. Quem não me ouviu, eu vou falar hoje. É o raciocínio intuitivo, chamado sexto sentido. O primeiro sentido espiritual. A intuição é o feeling, é o sentir dentro. Entre aspas, é a voz de Deus. Né? Entendeu? Então, é um raciocínio válido. Entende? Muitos cientistas, muitos descobridores, muitos gênios, eu sempre digo, a genialidade tem o traço da intuição. Entendeu? Então, por que não intuir quando eu quero um diagnóstico? Por que não intuir quando eu quero instituir um tratamento? Entende? É válido. É válido. E a intuição, gente, é como esporte. Você precisa fazer condicionamento físico para ser um bom esportista, para disputar uma maratona, para disputar uma competição, para ir numa Olimpíada. E a mesma coisa, a intuição tem que ser desenvolvida, treinada. Entenderam? Você tem intuição. Tua intuição é maravilhosa, mas precisa desabrochar. Ela precisa, emergir do fundo das suas entranhas. E a intuição não é cerebral. Não é cerebral. Ela é extracerebral. Mas olha, o meu tempo aqui hoje se esgotou. Entende? Mas as nossas jornadas seguem, sempre às quintas-feiras, às 18 horas, aqui na Rádio Mundial. Mas se quiserem conhecer meu trabalho como médico, como especialista das doenças musculoesqueléticas, eu tenho um consultório na Avenida Pacaembu, em São Paulo, 1024. 1024. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. Já vou repetir. Muita gente pede para repetir, estou repetindo, hein? 11 3661 4243.
Sejam todos muito felizes, mas para isso vocês precisam ter muita saúde. Até a próxima jornada. Muito obrigado pela atenção.